Bom, então agora vamos ver o tal do metal de sacrifício. Bom, o que é isso? Moçada, você sabe que tem peças que tem ferro, né? Que tem que ser protegidas, porque senão o ferro vai sofrer oxidação, vai virar ferrugem, né? Então vamos lá. Bom, digamos que você tenha que fazer algum material, que você esteja fazendo alguma construção, alguma coisa do tipo, e você precise usar ferro. Aí o cara fala, mas o ferro é enferruja, usa outro. Tudo bem, mas eu preciso nessa construção do ferro, porque o ferro tem características que são importantes para o meu projeto. Por exemplo, ele tem uma alta dureza. Então eu preciso do ferro, não dá para prescindir do ferro. Não dá para ter outro cara. Eu preciso de ferro, obrigatoriamente, tá? Então se eu tenho que ter o ferro e o ferro enferruja, eu tenho que tentar proteger o ferro. O que é a ferrugem? O ferro se oxida, ele vai a ferro 3, pela ação do oxigênio, então ele vira óxido de ferro 3 e aí ele absorve água da atmosfera, tá? E aí você vai ter o óxido de ferro 3 hidratado. Isso é aquele pozinho laranja que a gente chama no popular de ferrugem, tá? Então, para evitar que o ferro sofra oxidação, eu preciso colocar alguém que dê elétrons para o ferro para manter o ferro reduzido, certo? E aí uma das ideias, né, você tem outras maneiras também, mas uma das ideias é você colocar um outro metal em contato com esse ferro, eu vou chamar de metal emão, e esse metal tem que ter como característica fornecer elétrons para manter o ferro reduzido. Então esse metal aqui, ele vai ter que fornecer elétrons para o ferro. Se ele jogar elétrons, se ele der elétrons para o ferro, ele vai manter o ferro reduzido, mas aí o nome é sacrifício, né? Aí ele vai se sacrificar. Então por que chama sacrifício? É uma bobagem, mas é isso. O metal de sacrifício ele é chamado desse jeito porque ele se sacrifica. Como assim se sacrifica? Ele deixa de ser metal, porque ele se transforma em cátion. Se ele perde elétrons, se ele dá elétrons para o ferro, ele deixa de ser metal e vira um cátion. Então ele se sacrifica para manter o ferro como metal e ele, coitadinho, vira cátion. É por isso que chama metal de sacrifício. Tá? Bom, mas enfim. Bobagem de lado, vamos lá. O que é importante de você guardar? Vamos pensar em potenciais, porque se discute muito isso. O potencial de oxidação desse metal aqui, ó, ele tem que ser maior ou menor do que o potencial do ferro. Espera aí, vamos lembrar, o que é o potencial de oxidação que eu acabei de falar para você? Potencial, guarda desse jeito, potencial de oxidação é vontade de dar. Esse metal, ele tem que ter mais ou menos vontade de dar do que o ferro. Mais, porque ele tem que dar elétron para o ferro. Senão o ferro não vai ser reduzido. Então, o potencial de oxidação do metal, ou seja, a vontade de dar elétrons do metal tem que ser maior do que a vontade de dar do próprio ferro. Tudo bem ou não? Vamos escrever isso. Ó, o potencial padrão de oxidação desse metal ele tem que ser maior do que o potencial padrão de oxidação do ferro, sem decorar. A vontade de dar do metal tem que ser maior que a vontade de dar do ferro. Então, o metal vai dar para o ferro. E vai manter o ferro reduzido, porque ele está fornecendo elétrons para o ferro. Ficou claro? Se eu pensar em potencial de redução, não é o ferro que tem que receber elétrons? Se ele tem que receber elétrons, ele tem que ter uma vontade de ganhar maior do que a vontade de ganhar do próprio metal. Certo ou não? Não é para decorar, cara, é fácil, é para entender. Ó, pensando em termos de potencial de redução. O potencial de redução do ferro, ou seja, a vontade de ganhar elétrons do ferro, tem que ser maior do que a vontade de ganhar elétrons do próprio metal. Então, o potencial de redução do ferro tem que ser maior do que o potencial de redução do metal, porque é o ferro que tem que ganhar elétron. Tudo bem? Então, normalmente é essa brincadeira que o pessoal faz por aí, para tentar te confundir. Agora, se você lembrar do que eu falei, pum, vai ficar bem fácil, tá?